Presente, obrigado pela participação. Boa noite a todos que também estão nos assistindo através das nossas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez na Igreja do Jardim Indóia, participando desse projeto Os 10 Dias de Oração do Ministério da Mulher. Hoje iremos apresentar mais um tema muito importante relacionado à família. Antes de tudo, vamos fazer uma breve oração antes de começarmos a estudar a Palavra de Deus.
Amado Deus e Pai, te agradeço a Deus por mais uma vez essa oportunidade de estar na tua casa para te louvar, para te adorar também e para transmitir a mensagem que tenho certeza foi inspirada por ti, Senhor. Peço a presença do teu Santo Espírito aqui entre nós, também com aqueles que estão nos assistindo, toque em seus corações, também me inspira para que eu possa trazer a palavra que venha diretamente do teu trono. Fica conosco aqui durante essa programação, é o que eu te peço, em nome de teu amado Filho Jesus. Amém. A mensagem para hoje nos fala sobre investimento em família, mas eu gostaria em primeiro lugar de falar um pouquinho sobre a música que vocês ouviram há pouco, né? No mundo atual, será que é possível ter paz? Será que é possível termos contentamento diante de tantos problemas, de tantas angústias, de tantas aflições que as pessoas estão atualmente sofrendo? Será que existe essa possibilidade? Estamos vivendo um momento atípico na nossa história, nas nossas vidas, pelo menos para mim tem sido difícil para os que estão trabalhando, tem sido difícil para os que não conseguem trabalho, enfim, a situação está bastante difícil para todos. Mas eu quero ler um texto para vocês, que se encontra na segunda epístola de Timóteo, ou melhor, primeira epístola de Timóteo, desculpem, capítulo 6, verso 6 em diante. Do 6 ao 10 nós vamos ler, eu vou lendo aos poucos e vou comentando. Nos dias, capítulo 6, versículo 6, o seguinte: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. O apóstolo Paulo nos fez essa afirmação. E nós devemos agradecer a Deus se nós tivermos o que vestir, se nós tivermos o que comer. Mas viver hoje em dia contentes, para alguns tampouco, parece um pouco impossível. É possível, assim, alguns desejos de ter, as pessoas cada vez querem mais e mais e mais. Você, por exemplo, que está nos assistindo, talvez você possa não estar satisfeito com o dispositivo pelo qual essa mensagem está sendo recebida. Talvez você não esteja muito satisfeito com a velocidade da sua internet. Enfim, o descontentamento ele está presente nas vidas, na mente e os que têm demais muitas vezes podem enfrentar o tédio de ter demais também. Pessoas às vezes, eu já vi pessoas às vezes reclamam, por exemplo, se tem uma casa muito grande, a casa é muito grande, dá muitas despesas, com manutenção, com limpeza, com organização. Se tem uma casa muito pequena, a casa é muito pequena, gostaria de uma maior, de uma mais confortável, enfim. E infelizmente, queria desafiar vocês a fazer um pequeno desafio. Faça uma lista de tudo que você tem, das coisas que você tem que muitas vezes nem usam. É comum que às vezes as pessoas compram bens e acabam nem usando tudo aquilo que compram. E por que isso acontece? Nos diz o texto aqui, tende a ser um ato consumista. Quando o consumo faz parte das nossas vidas, isso significa, talvez, que está havendo uma falta de contentamento. Então, a pessoa às vezes sente um vazio e não sabe bem porquê, e daí parte para o consumismo e compra, e pode, muitas vezes, acabar entrando numa situação difícil e complicada depois de sair. Não é incomum a venda de ideias para ganhar mais dinheiro, explorando a falta de contentamento. É muito comum as mídias nos incentivam, como ficar rico em 10 dias, compre isso, faça aquilo, enfim, a internet está cheia de vídeos e de cursos, enfim, que ensinam que as pessoas podem ficar ricas em pouco tempo, sem investir muita coisa. É importante também destacar que isso não é uma crítica às pessoas que procuram prosperidade, não é isso que o texto nos diz, mas nosso foco está no sentimento que é atribuído ao que temos. Isso quer dizer que nós devemos ser gratos àquilo que temos. É bom sim fazer um planejamento,
É bom sim procurar melhorar a nossa situação financeira, adquirir bens, adquirir um carro confortável, enfim, não estamos falando contra a prosperidade, mas é importante assim que a pessoa tenha bom senso, né? E a questão é, se não for feliz com o que eu tenho, corro um risco enorme de fazer loucuras. Às vezes as pessoas perdem o controle da sua situação financeira e acabam se endividando e fica assim, ou trabalhando demais para poder suprir um padrão de vida que muitas vezes não está ao alcance dos seus rendimentos, né? Então, esse assunto é tratado por Paulo nessa epístola de Timóteo. Como eu já li anteriormente, né? De fato, grande conjuga a piedade com o contentamento. Ali ele estava querendo dizer que seria muito importante que as pessoas agradeçam o que têm, que se satisfaçam, né? Porque nada temos trazido, não trazemos nada para o mundo e nada vamos levar. Então, a gente tem comer, tem vestir, tem uma casa para morar, já devemos agradecer a Deus. É isso que o apóstolo nos diz nessa epístola, né, de São Timóteo que estava lendo. Continuando. Tudo na vida tem o seu valor, mas nada deve suprir o que é eterno. Nós cremos na volta de Jesus, nós cremos na vida eterna, e nada na nossa vida deve ser mais importante que isso, deve ser mais importante do que nós investirmos na vida eterna. Não existe transação comercial neste planeta que supere o benefício da eternidade. Nada para nós deve ser mais importante do que nos apegar a Deus, do que nos estudarmos a palavra de Deus e tentarmos, né, da melhor maneira possível, conseguir atingir a vida eterna. De que maneira? Né? Lendo a Bíblia, estudando a lição, levando o Evangelho às outras pessoas, divulgando essa verdade. O lucro está na piedade do contentamento, mantendo o foco não no lugar em que estamos ou nas coisas que possuímos, mas onde vamos. O que nos leva a gente, quando tem algo assim que para nós um bem material que é muito valioso, para que serve aquele bem? Digamos, por exemplo, que você tenha um carro bom. Que benefícios esse carro pode trazer? A gente deve, de uma maneira, agradecer. Quando tem dando caronas, né, para seus irmãos, muitas vezes as pessoas às vezes têm bens e se apegam tanto àqueles bens que acabam se tornando egoístas, não querem dividir. Mas nós entendemos que a gente precisa agradecer a Deus. É importante descobrir qual é o tesouro mais precioso para você e para a sua família. Mas ao encontrar esse bem, você encontrará o endereço do seu coração. Mateus, no capítulo 6, no verso 21, nos diz que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então, as pessoas assim, muito apegadas exageradamente ao dinheiro, então elas não vão ter tempo para as coisas de Deus, para o trabalho, para o desapego, para servir o seu próximo, né, para se envolver em trabalhos voluntários, enfim. O convite ao contentamento, como já falei, não é uma afirmação contra a prosperidade, mas um estímulo para desenvolver a capacidade de viver feliz, né, com o que é suficiente. Veja bem, o que é suficiente. Muitas vezes nós queremos coisas que não são tão indispensáveis assim. Os próprios orientadores financeiros, nas palestras, eles nos orientam o seguinte: se você vai comprar um bem, alguma coisa, é preciso que, em primeiro lugar, você faça uma pergunta para você mesmo. Você precisa mesmo daquele bem ou você apenas quer aquele bem? Existe uma diferença entre essas palavras. Se você precisar muito daquele, então você adquira. E outra questão, você vai poder pagar por aquele bem? Você vai usar? Vai ser útil? Essas perguntas precisam ser feitas, né? Alguns já descobriram que ter dinheiro para comprar tudo não é resposta para ter realização plena. Muitas vezes a pessoa tem tanto dinheiro, mas não é suficiente. Fica comprando, e o pior é que muitas vezes as pessoas que têm dinheiro demais, elas questionam até as suas próprias amizades. Elas não sabem se as pessoas que se aproximam delas se aproximam por elas, ou se pela situação delas, ou se pelo dinheiro delas, enfim.
Mas quando nós reconhecemos que Deus é o dono de todas as coisas, aí sim vamos desenvolver uma percepção de que, diz lá no Lar Adventista, né, que é um livro da nossa autora Ellen White, diz o seguinte: ó, as nossas bênçãos temporais são nos dadas em confiança a fim de se provar se nos podem ser confiadas as riquezas eternas. Isso quer dizer que nós temos bênçãos, né, para que seja um teste. Se a gente souber administrar o que tem, administrar também as bênçãos eternas. Isso aqui que nós está falando nesse texto, né? Se somos achados fiéis a Deus, então receberemos aquela adquirida possessão que deve ser nossa própria glória, honra e imortalidade. Quem tem muito, né, fala assim, quem tem muito tem que saber administrar. Muitas vezes a gente pode ter muito, mas não vai saber administrar. Talvez por isso, muitas vezes, Deus não permita que tenhamos aquilo que não vamos ter condições de administrar. Cada um tem o que vai saber administrar. Continuando ainda, né? Nos diz aqui que a gente deve então focar no que é eterno. Não permitir que o nosso coração seja levado por desejos temporais, por coisas passageiras. Nos dá orientação também no texto de hoje, nós devemos eliminar isso. Vamos para o verso 9, né, continuando aqui, no capítulo 6, o verso 9, nos diz o seguinte, na nova linguagem de hoje, essa tradução nos diz: os que querem ficar ricos caem ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Aqui eu quero apresentar um dado bem importante para vocês, uma pesquisa de dezembro, não tão antigo, dezembro de 2019, foi feita uma pesquisa, onde ali foi apontado que 65,6% dos brasileiros estavam endividados. É um número bastante elevado, e eu acredito que se for feita uma pesquisa atualmente, esse número vai aumentar ainda mais. E é importante que isso é um recorde. Esses dados são antes da pandemia. Diz que agora, atualmente, eu acho que esse número deve estar já desatualizado e, infelizmente, maior. Quando assumimos compromissos financeiros diluídos em prestações com produtos ou serviços não necessários, estamos escrevendo um possível caos. Fica muito fácil, né, aquelas prestações assim, a perder de vista 24 vezes. 36, 48 vezes. E as pessoas se empolgam por um momento, vão lá e acabam se afundando. O desejo de ter mais, para se ter mais, é um exemplo ideal para explicar o buraco sem fundo chamado de egoísmo. Para suprir impulsos e desejos, alguns assumem o que não há de orçamento ou até mesmo que nem deveria. Aqui está o perigo que a gente precisa evitar, de não assumir compromissos que não vai poder cumprir. Quando nos encontramos sobre a direção de Deus, também entendemos que é propósito nos recursos fora do nosso círculo particular. Manter uma vida financeira organizada, longe de excessos e extravagâncias, não apenas me afastará da ruína, mas permitirá que a minha casa participe devidamente da missão através dos recursos. Nós podemos adorar a Deus, louvar Ele também através dos nossos recursos. Nós já falamos aqui essa semana que muitas vezes os irmãos acham que não estão prontos, que não estão aptos para levar o Evangelho, que gostariam de ser missionários, mas às vezes não têm mais saúde, não têm assim. Através dos nossos recursos, também nossos recursos financeiros, quando doamos os nossos dízimos, as nossas ofertas, assim nós estamos ajudando, auxiliando os missionários que estão lá fora trabalhando por nós. Então, a orientação do verso 10 agora, nos diz aí no capítulo 6, no verso 10, nos fala o seguinte: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviam da fé e a si mesmos atormentam. Veja o perigo, né? A raiz. Você certamente já percebeu que o problema não é o dinheiro, mas sim o sentimento
que é atribuído a ele. Então não há problema, não é pecado, não é errado ter dinheiro. O que é perigoso, o que é arriscado é o sentimento que se dá ao dinheiro. No texto bíblico, enfaticamente é usada a expressão raiz para representar a dinâmica. Essa é uma poderosa ilustração que nos ajuda a entender o amor ao dinheiro como sendo algo que geralmente não se vê, mas que de maneira significativa alimenta a vida. O mesmo acontece o seguinte: a semente da palavra do Senhor foi plantada no seu coração, foi plantada também no meu coração, mas às vezes encontra dificuldade para crescer, pois nesse solo ela disputa espaço com amor ao dinheiro. Precisamos ter esse cuidado. Às vezes, para tentar resolver a situação, arrancamos algumas plantas e jogamos fora. Às vezes a gente faz isso, no jardim, faz uma limpeza e joga fora uma plantinha, né? Mas se a raiz não for arrancada, ela certamente tornará a brotar, trazendo consigo frutos de apostasia e dores. Então, quando a gente não tira do nosso coração esse amor, esse apego exagerado ao dinheiro, infelizmente pode acontecer isso. Então, a orientação aqui é a seguinte: arranque a raiz, dizime, pactue, dê ofertas, auxilie aqueles que estão necessitados. São ações indispensáveis para a gente terminar com o egoísmo, para evitar. Cultive o solo do seu coração, permitindo que a palavra do Senhor tenha sempre o espaço aberto para crescer e frutificar. O apelo de hoje que nós fazemos aqui, a vida aqui desafia constantemente a nossa relação com o céu. Realmente é muito difícil vivermos nesse mundo com tantos problemas, com tantas turbulências na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional também. Mas cada dia será apenas mais uma oportunidade para reafirmarmos que pertencemos a Deus. O investimento mais seguro sempre será aquele que liga a nossa família às bênçãos da eternidade. Nada é mais importante do que ligarmos, do que mantermos a nossa família unida. Estamos falando aqui diariamente um tema sempre relacionado com a família. E o que nós podemos desejar para os nossos familiares queridos é que um dia possamos estar todos juntos no céu eternamente com o nosso Deus. Agora a pergunta é: seu desejo ter o céu como destino mais precioso? E juntamente com sua família buscá-lo a cada dia? Pergunto a todos vocês, faça para você mesmo essa pergunta. Então nós vamos juntos dizer sim para uma vida financeira mais organizada, longe de dívidas e mais próximas do Senhor. Convidamos a todos aqui a lutarmos contra o egoísmo, depositando diante de Deus o nosso reconhecimento e gratidão, desenvolvendo através dos dízimos, pactos, ofertas e ações solidárias um coração cada mais fértil para a obra do Senhor. Portanto, meus queridos, a mensagem de hoje é essa. Vamos confiar mais em Deus, embora às vezes possa parecer difícil, embora às vezes possa parecer até mesmo impossível que a gente consiga sobreviver. Parece muitas vezes que não vai dar conta. Se você está passando por dificuldade financeira, se está sem trabalho, se está em risco, com medo de perder o seu trabalho devido à atual situação do nosso país, confie em Deus e descanse no Senhor. Nós vamos ouvir agora uma música que fala exatamente sobre isso, e nós devemos descansar no Senhor. Vamos colocar a música, prestar bem atenção nessa letra, que ela é bastante importante.
como diz a música que nós acabamos de ouvir, que nós tenhamos essa certeza, que tenhamos essa fé e possamos entregar nas mãos de Deus todas as nossas preocupações, todas as nossas aflições e descansar. Convidamos a todos para que amanhã novamente nos assistam, estaremos aqui. Agradeço a participação daqueles que estão nos assistindo no outro lado dessa tela, também os aqui estão presentes, a todos os familiares. Vou fazer uma breve oração e encerramos hoje esse momento. Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esses momentos onde podemos conversar um pouco sobre os Teus ensinamentos. Peço a Deus uma bênção especial sobre todos que aqui estão, também sobre todos aqueles que assistiram ou que irão assistir mais tarde essa mensagem, esse vídeo. Fica com todos, todas as famílias, todos os filhos, todos os casais, como em Tuas mãos. Abençoa-os, livra de todo mal, de todo perigo e enfermidades, enfim. Que possamos, Senhor, agora ir para os nossos lares em segurança. Nos traga novamente aqui, nesse local, para podermos dar continuidade a esse projeto tão importante que é a oração. Fica conosco, que eu te peço, em nome de teu amado Filho Jesus. Amém.